Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. Gabriel Martins aqui para continuar falando um pouco, já agora trazer um pouco o assunto Olimpíada pro assunto NBA. E é um tópico de discussão que eu gosto bastante também. Eu fiz um vídeo, publiquei nessa quarta-feira no TikTok, no Instagram, que é projetando a seleção dos Estados Unidos para as Olimpíadas de 2028. Claro que o vídeo tem duração de 1 minuto aqui, a gente pode discutir mais nomes que estão na bolha, e acho que tem vários... É uma discussão bem interessante, porque tá saindo uma geração e tá entrando outra geração, tem caras de gerações diferentes, talvez alguém que possa furar a fila, e esse vai ser o tópico do podcast de hoje, e também falar sobre a seleção da França, porque... Vocês têm acompanhado o draft, vocês sabem que é bizarro o nível de talento que tá entrando francês na NBA ano após ano no draft. Esse ano a gente teve as 2 primeiras escolhas sendo franceses, 3 das primeiras 7, se eu não me engano, foram franceses, e teve várias escolhas na segunda rodada, mais pra frente. Então, o volume de jogadores franceses jovens de talento é realmente impressionante. E tem o Allen, né, tem o Victor Wembanyama, liderando tudo isso. Então, esse vai ser o tópico hoje com o meu amigo Daniel Magalhães. Eu sempre esqueço o sobrenome dele e ele me acenou aqui que eu acertei. Do Ritão Mil Grau, que não mudou ainda de Ritão Mil Grau, pelo menos a última vez que eu vi. Ele participou do podcast a última vez, ele falou que iria mudar. A última vez que eu vi não tinha mudado ainda. Jornalista aqui do Rio de Janeiro. Parça do Jimmy Butler, que a gente tava conversando aqui offline. Mas, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Eu te perguntei também, você disse que não acompanha tanto NFL, porque eu até tava conversando com um amigo meu que... Eu não sei se eu falei aqui no podcast. Acabando as Olimpíadas, você tá a menos de um mês da temporada da NFL, né? Então não dá pra... entrar em desespero. Você não acompanha a NFL, NBA só em outubro, agora deve bater aquele vazio existencial, né? Fala, rapaziada, tranquilo? Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês no podcast. Cara, eu não acompanho tanto NFL, não vejo tanto NFL, mas o que me dá um alentozinho é que o futebol europeu tá voltando, né? Inclusive tá tendo um jogo agora, enquanto a gente tá gravando, tá tendo Real Madrid e Atalanta. Acabou de sair a informação que gol de Federico Valverde, 1-0 Real Madrid. O futebol europeu tá voltando, pelo menos é um alento. Mas a NBA mesmo que a gente quer, só lá pra final de outubro aí é triste. Mas enquanto isso a gente vai falando do que tem. Verdade, e eu acho legal projetar, porque a gente vem de uma Olimpíada que é discutível que a seleção dos Estados Unidos do 1 ao 12 é o maior nível de talento. Porque você pega 92, você tinha Christian Laettner, que acabou sendo um grande jogador na NBA, você tinha o John Stockton machucado, você tinha... o Larry Bird e o Magic Johnson já na reta final da carreira deles, né? Enquanto a de 2024 você tem um nível de talento absurdo, mas são 3 veteranaços liderando, né? Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry, que imagino que é difícil que os 3 não vão estar, né? E eu acho que tem um deles que eu acredito que tem uma probabilidade de poder estar lá. E eu separei aqui uma lista, até mandei pro Daniel antes da gente começar a gravar. Tem 7 nomes que, se eles quiserem estar na Olimpíada de 2028, eu imagino que eles vão estar, né? É questão ali de decisão deles, né? Enquanto tem uma bolha aqui que eu coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17 jogadores. Claro que podem surgir outros nomes, né? Caras surgindo, emergindo e tal. Mas nesse momento são uns caras que eu consigo ver ali brigando pra estar entre os 12 jogadores dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Sinto falta de Tyler Hero nessa lista. Nem você acredita no que você acabou de falar, né? Nem você. Quando ele evoluir e surpreender todo mundo, aí vocês vão ficar malucos. Aquele meme, né? O Tyler Hero do passado falando com o Tyler Hero do futuro, né? Você se adaptou, né? É o Tyler Hero hipotético. Tyler Hero hipotético. É o Tyler Hero hipotético. Assim como o Neymar hipotético. Se o Tyler Hero não se machuca, ele seria, sei lá, o Devin Booker atualmente, né? Algo do tipo. Mas vamos lá pra lista. Do Jordan Clark hoje.
Vamos lá pra lista, lembrando, pessoal que tá escutando o podcast Cara dos Esportes, se você estiver no Spotify, não deixa de seguir, liga a notificação, deixa 5 estrelas que ajuda bastante o programa. Se você estiver no YouTube, se inscreve, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa pra escutar. Eu vou passar pela lista e vou perguntar se o Daniel discorda de algum nome dos caras que eu acredito que, se eles optarem por jogar, eles têm uma vaga, eles têm um assento garantido nas Olimpíadas de 2028. Claro que aqui é excluindo ali uma queda de rendimento absurda que não dá pra gente prever, uma lesão seríssima que altere o rumo da carreira desse jogador, projetando aqui uma progressão plausível, né, desses próximos 4 anos. Eu coloquei o Devin Booker, do Phoenix Suns, 31 anos, que ele vai ter, as idades todas aqui é que eles vão ter nas Olimpíadas de 2028, que eu confesso, eu subestimei o Devin Booker, eu achava que o Anthony Edwards acabaria sendo o titular, o Devin Booker foi titular e foi muito importante pro time, foi um dos melhores jogadores dos Estados Unidos. Eu coloco ele, se ele quiser... O Steve Kerr até falou, né, do Devin Booker como se fosse um MVP... um Dark Horse pra MVP da seleção americana nessas Olimpíadas. E o que ele fez defensivamente também, né? Algo que ele evoluiu muito na carreira dele como defensor. Então, Devin Booker... A questão é que ele já tem 2 ouros olímpicos. Então, quem sabe ele decida não jogar em 2028 e tal. Mas acho que o fato de ser nos Estados Unidos, eu imagino que ele vai querer jogar. Anthony Edwards vai ter 27 anos na ocasião e... Enfim, é outro cara que eu acho que... O Anthony Edwards deu uma declaração ontem, se não me engano. Que não vai jogar a Copa do Mundo, né? Que não vai jogar a Copa do Mundo, então vamos ver se Olimpíadas ele vai levar pra primeira linha. Acredito que não, acho que o americano leva muito nessa diferença entre Copa do Mundo e Olimpíada, né? Só ver os times que levam pra Copa do Mundo e os times que levam pra Olimpíada. Mas, né, sempre um asterisco que fica. Na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo tinha, eu gosto muito do Austin Reeves, mas tinha o Austin Reeves, tinha Walker Kessler, tinha uma galera aí que aí é aquela coisa, né? Eles perdem nas quartas de final da Copa do Mundo, aí todo mundo, não, vamos voltar pra Olimpíada. Aí ganham ouro, aí na próxima Copa do Mundo não vai as principais estrelas de novo, e aí repete-se o ciclo. É um ciclo. É, um ciclo sem fim. Jason Tatum, ele vai ter 30 anos na próxima Olimpíada, é outro cara que já tem 2 ouros olímpicos. A questão vai se desenhando que o Steve Kerr não vai ser o técnico na Olimpíada de 2028, né? Tem muita gente falando até, por exemplo, do seu técnico, o Eric Spoelstra, como um possível substituto, ele que faz parte da comissão técnica, assim como o Steve Kerr era assistente do Greg Popovich no último ciclo, e porque teve toda a questão do Tatum ficar no banco, quase não jogou, e eu sinto que o Tatum em si, eu achei que ele lidou bem com a situação. Foi mais tipo a mãe do Tatum reclamando, torcida do Celtics reclamando, mas aconteceu que a Olimpíada era feita pra coroar LeBron e Kevin Durant, além do Curry, claro, mas LeBron e Kevin Durant jogam na mesma posição que ele. Então ele acabou meio que se ferrando, foi o cara que chegou mais desgastado também, né, por conta das finais, então eu consigo ver um mundo que ele recusa por conta dessa questão, mas eu imagino que o Tatum vai estar lá. Eu acho que é meio que a oportunidade do Tatum ser o cara dessa seleção, e seria a primeira vez que ele iria como o cara, então se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que o Tatum vai estar lá. É exatamente esse o motivo que eu ia falar, porque se a gente for pegar essa lista aqui, você tem como principal nome o Kevin Durant, só que ele vai estar com 39 anos, então ele não deve estar performando do jeito que ele deve estar performando. E o Jason Tatum, que vai estar com 30 anos, o Jason Tatum estaria no auge físico, né? O auge físico de um jogador tá ali dos 28 até os 31, 32, né? Então, é a chance que ele tem de assumir o protagonismo da seleção olímpica dos Estados Unidos. Eu acho que ele não recusaria, não. Sinceramente, acho que o Tatum, ele é um cara que ele fala muito de time, essas coisas, mas ele passa aquela vibe de quem liga muito pro individual também, apesar dele botar o time sempre no primeiro lugar, pelo que ele fala, né? Pelo que ele mostra também. Até pelo que a gente vê nessa campanha do Celtic nos playoffs, ele bota sempre o coletivo muito em primeiro lugar, mas ele também gosta de aparecer, de ser o principal jogador. Então, acho que tendo essa chance de comandar a seleção olímpica, ele não ia recusar, não, sinceramente. Você já deu um spoiler, é o Kevin Durant. E eu confesso que no vídeo, eu não coloquei o Kevin Durant. E depois eu tava pensando bem, o Kevin Durant vai ter 39 anos.
eu sinto que o jogo do Kevin Durant vai envelhecer bem, porque com o técnico que ele é e o fato dele... Ele não depende da bola, assim, de ter a bola o tempo todo, então... Eu acho que ele... Assim, ele é o mais novo entre ele, Curry e LeBron, né? O Curry vai ter 40 anos, o LeBron vai ter 43, que não dá pra descartar o LeBron. Mas assim, o LeBron, ele meio que encerrou o ciclo dele, né? Ele... Era a last dance dele com a camisa da seleção dos Estados Unidos. O Curry era o cara que não tinha medalha de ouro. E agora ele tem, eu imagino que... Eu não vejo o Curry voltando. O Kevin Durant, a gente sabe que é um maníaco viciado por basquete, né? Tanto que ele jogou 2012, jogou 2016, quando estrelas não vieram pro Rio, LeBron, Curry e tudo mais. Jogou nas Olimpíadas de Tóquio no meio da pandemia, quando várias estrelas também optaram por não jogar. Jogou agora, obviamente, então a chance dele de... Ele já é o maior jogador da história da seleção dos Estados Unidos. Com a camisa da seleção dos Estados Unidos, ele é o maior pontuador, ele, enfim, tem todos os recordes, e eu acho que ele pode ampliar ainda mais, e eu acho que você se coloca num ar rarefeito entre atletas quando você vai pra sua 5ª medalha de ouro, né? E a gente viu a Diana Taurasi basicamente ali como no papel ali do... Caramba, me fugiu o nome. Do Donis Haslem, né? Na seleção feminina dos Estados Unidos. Conquistou o 6º ouro dela. Eu consigo ver... Acho que se o Kevin Durant quiser, eu acho que ele tem totais condições de não ser o Kevin Durant de agora, mas ainda ser um jogador muito bom. E ele ser meio que o Carmelo foi em 2016. Então eu acho que... Eu colocaria aqui dos caras que, se quiserem, vão estar lá. Eu ia falar até do Carmelo, né? Porque o Kevin Durant, antigamente a briga era pra ele ultrapassar o Carmelo nesse posto assim, de maior jogador. O Carmelo, ele é um dos maiores jogadores da história da seleção americana. E sempre que citavam o Durant como esse cara da seleção americana, sempre falavam do Carmelo. Agora ele já passou, eu acho, tranquilamente. E, cara, acho que você falou uma questão muito boa, porque o jogo do Kevin Durant é um jogo basicamente hoje... Claro que ele faz muitas coisas além disso, porque ele é um jogador muito completo. Então só a pontuação dele acaba que influencia o jogo de várias outras pequenas maneiras. Mas o Kevin Durant é um pontuador, cara. E, sinceramente, a mágica com a bola na mão pra botar a bola da assist, ele não vai perder. A bola da assist ele não vai perder nunca, né? Então acho que com 39 anos ele... Claro, ele não vai estar perto do auge físico dele, mas ele vai estar ainda em forma. Se não foi uma lesão no tendão de Aquiles, e com 35 anos que tirou ele do protagonismo de um dos melhores da NBA, não vai ser 4 anos a mais que vai tirar. Então, acho que o Kevin Durant, se ele quiser, ele tá lá sim. Agora, será que... Essa é a questão, né? Se ele vai querer. Eu acho que essa questão que você falou de estar num panteão de 5 Olimpíadas que o Kevin Durant pode atingir é muito grande. Assim, herói nacional, botar o nome no topo da seleção americana. Acho que pro cara que é muito nacionalista, como os americanos costumam ser, eu acho que é muito importante e sedutor, né? O jogador tá lá na quinta Olimpíada, então acho que tem chance. Agora LeBron e Curry, esquece. Curry Curry tá com 36 hoje, Curry vai estar com 40 anos lá. Curry também, diferente do Durant, eu acho que o Curry já apresenta alguns sinais de declínio físico. O Durant ainda tá suportando, o Curry tem não declínio técnico, mas declínio físico, o Curry já demonstra um pouco. Então, acho que o Curry não vai participar. E o LeBron é até engraçado, né? Que o LeBron perguntaram pra ele se pretende estar nas Olimpíadas do ano que vem, porque o LeBron você pode esperar tudo. E ele falou que acha que não. Tipo, não é nem não vou estar. Eu acho que não. O cara quer ser o nenê do basquete, né? Ele quer estar lá com 40 e tantos anos e participar, mas não vai estar. O LeBron já é, pra mim, uma surpresa ele esperar o Bronny chegar na NBA pra se apresentar. Então, acho que ele não vai estar, não. Kevin Durant vai ter que assumir esse posto. O Stephen Curry, ele teve um momento ali de encerramento, né, nos últimos 2 jogos dele, que não vale a pena voltar, né, porque ele não vai conseguir nada nem perto. E, assim, eu não sei se eu não fiz jus no último podcast falando sobre a medalha de ouro dos Estados Unidos. Foi um momento incrível do Stephen Curry no final daquele jogo, aquelas 4 bolas de 3 dele ali no final da partida, que os Estados Unidos precisaram muito, né? E o desempenho dele no jogo
contra a Sérvia na semifinal também, que sem ele os Estados Unidos poderiam ter sido eliminados na semifinal. E sem ele eles poderiam ter perdido a medalha de ouro, né? E discutivelmente é o momento definitivo da carreira do Stephen Curry. É o momento que todo mundo vai lembrar dele, né? Porque, tudo bem, tem o desempenho dele nas finais contra o Celtics, que eu acho que na carreira dele na NBA é o grande momento definitivo, né? Porque ele, sem discussão, foi o cara que levou aquele time ao título, disparada a maior estrela. Na corrida anterior, né? Nos 3 títulos ali com... Primeiro sim com Kevin Durant, depois os 2 com Kevin Durant. Não tem Desculpa, não tem um momento definitivo, né? Não tem o toco do LeBron no Iguodala e tal. Hoje, eu sinto que quando a gente lembrar do Stephen Curry, essas 4 bolas de 3 dele contra a França na final olímpica é meio que o momento definitivo da carreira do Curry. Eu tô exagerando? É um absurdo dizer isso? É a imagem que vai ficar. É a imagem que vai ficar. Eu acho que são os 2 maiores momentos da carreira do Curry. Eu acho que 3, né? Eu acho que o primeiro, obviamente, é o MVP unânime, mas aí é uma conquista muito mais individual do que coletivo. E não tem um momento ali que... ele foi o MVP unânime. Eu tô dizendo, entendeu? Tipo, tem a temporada como um todo, claro. Tem esse aqui. Esse aqui também é um baita de um momento. Sim. Que, quando você lembrar do Curry, falar, pô, um lance do Curry, vai lembrar dele voltando pro Arnold depois daquela bola no Celtic. E tem essa digo mais, do Night Night quando ele matou a última bola contra a França. Vai ser isso que vai ficar marcado. Até porque, pro americano, foi um título muito comemorado por essa questão de ter Kevin Durant, LeBron e Curry, né? E quem se sobressaiu no fim de tudo foi o Curry. Sim. Então é algo que vai ficar realmente marcado na carreira dele. Sim, foi incrível e, enfim, um momento muito legal da carreira do Curry. Seguindo aqui na lista, Anthony Davis, com 35 anos. Ele, claro, que tem sempre a questão física, né? Mas ele tem sido mais durável nos últimos anos do que por exemplo, ele no New Orleans Pelicans, né? Então, acho que se não tiver nenhuma lesão séria, se ele tiver nesse nível, que eu acho que não é absurdo pensar que ele pode ter daqui a 4 anos, eu acho que é um cara que foi importante, inclusive, né? Nas Olimpíadas agora. O teu cara, Ben Adebayo, é outro cara A gente tinha falado da questão do Durant, dessa questão dele, do jogo dele permitir que ele seja um pouquinho mais durável em relação a desempenho e tal. Eu vejo a mesma coisa no Anthony Davis, porque apesar do Anthony Davis ter essa questão de muitas lesões e tal, o Anthony Davis ele fez uma transição no Los Angeles Lakers de um jogador mais móvel, que atua pela posição 4, ganhou bastante massa muscular e começou a atuar como um pivô. Então, pra aquele estilo de jogador do Anthony Davis que ele era no New Orleans Pelicans e até no início dele no Los Angeles Lakers, a gente lembra muito bem como foi a bolha, né? O Anthony Davis estava matador naquela bolha, estava atuando legitimamente como pontuador de 3 níveis. Esse tipo de jogador que ele era acaba sendo mais suscetível à lesão, acaba sendo mais suscetível à idade, né? Você acaba perdendo a explosão física e tal. O Anthony Davis já agora como pivô, e é aquele pivô bem clássico de receber a bola no garrafão, de jogar fisicamente contra os defensores, proteger o aro. Proteger o aro. Eu acho que isso é uma característica que pode levar ele a ser mais durável. E, sinceramente, eu não vejo o Anthony Davis... Claro, ele tem uma condição física muito delicada, né? Então qualquer coisa pode mudar o futuro do Anthony Davis, como a gente vê. Mas eu acho que ele atuando nessa posição que ele tá agora, nessa função de um 5 mais parado, mais como posso dizer, mais a moda antiga, né? Ali no garrafão, sem ser aquele pontuador de 3 que a gente se acostumou a ver do Anthony Davis quando ele entrou na NBA. Eu acho que pode dar mais durabilidade pra ele pode chegar tranquilo ali para as Olimpíadas. Sim, concordo. E sobre o Kevin Durant, acabei não falando, né? O Kevin Durant, o jogo dele não depende muito de explosão, né? É muito mais técnico, né? Então esse tipo de jogador, você imagina que vai envelhecer melhor. O Ben Adebayo, né? Que vai ter 31 anos, então não tem por que imaginar que ele não vai estar lá, né? É só outro cara que também já tem 2 ouros olímpicos, talvez não sei, de repente prefira ter as férias, né? No verão lá dos Estados Unidos em 2028, mas é um cara que pode estar lá. E o Embiid, que vai ter 34 anos, mas além da questão física, eu senti que foi um cara que não... Eu não sei se a experiência toda foi tão positiva pra ele, porque ele falou sobre possivelmente defender Camarões nas próximas Olimpíadas e tudo mais, e eu achei que foi importante no jogo contra a Sérvia, jogou bem contra o Brasil também, mas eu não sei se ele se conectou tão bem quanto ele imaginava, não sei se vai significar tanto quanto
ele imaginava que significaria. Então, é um cara que, se ele quiser e ele ainda estiver nesse nível, que eu acho que, de novo, é razoável imaginar que ele vai estar daqui a 4 anos, imagino que ele vai estar lá. Mas ele é o primeiro cara que eu boto aqui que eu não sei se ele vai... Se ele vai querer. Acho que de todos eles, ele seria o cara que eu apostaria que diria, não, eu não vou querer defender os Estados Unidos nessa Olimpíada. Eu acho que também tem a questão da seleção de Camarões, né? Que o Embiid falou que ele gostaria de defender a seleção de Camarões. E aí você tem que ver como é que tá a situação da seleção de Camarões, né? Porque existem 2 jogadores na NBA que são camaroneses que podem mudar facilmente o rumo de uma seleção, que é o Pascal Siakam e o Embiid. Só que eles não devem fazer um ciclo por Camarões, acredito eu. E o Embiid mesmo falou que ele provavelmente defenderia a seleção de Camarões se Camarões fosse para as Olimpíadas. Né? Não foi. Tem que chegar lá, né? Tem que ajudar a chegar lá, né? Teve o pré-olímpico com o Brasil ali, sim, que a gente o Brasil passou por momentos tensos com Camarões ali, mas acabou que não chegou. Então, eu não sei se o Embiid vai... Acredito que o Embiid não vai fazer o ciclo com Camarões, não deve participar disso. Muito menos o Pascal Siakam, que nunca jogou pela seleção de Camarões, se não estou enganado. O Siakam acho que nunca atuou. Que eu tenha visto. Então, Camarões não é uma das seleções mais fortes não vou falar mais forte, mas não tem nomes tão reconhecidos como outras seleções, né? Da África. Então, é difícil imaginar um cenário onde Camarões se classifica para próximas Olimpíadas, ainda mais com essa ascensão do Sudão do Sul, né? Que cada vez mais tá ganhando reconhecimento aí no cenário da FIBA. Mas o Embiid, cara, eu acho que essa questão do ambiente da seleção dos Estados Unidos não ter sido tão bom pra ele, eu acho que, cara, o Embiid é aquele tipo de cara que quando ele bota uma coisa na cabeça, ele quer fazer. Ele quer mostrar pra todo mundo que tá errado. Então, quanto mais pego no pé dele, parece que ele mais se empenha em fazer aquilo. Mas você achou que ele tava feliz? Eu achei que ele tava motivado. Não sei feliz, mas ele tava motivado. Motivado ele tava. Agora, se ele vai ter essa motivação no próximo ciclo, eu não sei, cara, mas eu não acho que o Embiid vai ficar inerte. Eu acho que ele vai querer defender alguma seleção, independente de qual seja. Então, esperar. Casado com uma brasileira, né? Casado com uma brasileira, a gente vai fazer o processo de naturalização do Jimmy Butler também. O Mark McBride tá vindo. Isso aí. E acabou. Porra, aí fecha. Dream Team. Tem 2 caras que eu botei aqui no segundo grupo de brigam pelas outras vagas, que eu fiquei muito em dúvida se eles deveriam estar no... Já tem vaga cativa. Primeiro é o Tyrese Haliburton. Não jogou, mas... Eu achei que o Haliburton lidou muito bem com a situação, né? Aquela piada dele, quando você não faz nada no trabalho em grupo, ainda leva um 10 e tal. E eu coloquei o Jaylen Brown. Porque você tá vendo muitos caras da posição dele saindo, né? Tipo, Kawhi quase esteve nas Olimpíadas, não foi. Tem o Paul George mais velho, LeBron mais velho, Kevin Durant, enfim. Então, eu imagino... É muito difícil acreditar que o Jaylen Brown não vai ser um dos 4 melhores alas dos Estados Unidos nesse ciclo, né? Mas ele... Claramente, ele ficou chateado de não ter sido levado, né? E... Eu acho que foi plausível não levá-lo. Eu acho que o Derek White acabou sendo mais útil do que o Jaylen Brown seria, porque pela questão ali de ser um role player e tal, o Jaylen Brown, ele caiu um pouco no do Tatum, né? Ele precisa de um espaço e tal, e enfim. Mas se você, Daniel, me falar, não, eu acho que o Haliburton e o Jaylen Brown tem cadeira cativa, eu não brigaria, mas o que você acha? Eu acho que o Haliburton e o Jaylen Brown, eles podem estar sim, cara. O Haliburton, acho que até por estar mais envolvido com esse ambiente da seleção americana, ele já sai na frente do Jaylen Brown. Até mais novo também, o Haliburton tem 28 anos, então ele vai estar ali entrando também no auge físico. Vai ter 28 anos, né, que é a idade sim. Vai ter 28 anos. E o Jaylen Brown vai estar com 31. Cara, é muito difícil fazer essas previsões, porque você não sabe como que vai estar a situação dos jogadores lá, mas... Eu vejo o Haliburton assumindo um cargo, um posto, assim, de um dos melhores armadores da NBA. Acho muito difícil não levar, tanto quanto o Jaylen Brown. O Jaylen Brown tende a, com o Celtics, ganhar mais títulos nos próximos anos, né? Então ele vai ser um cara assim, que vai estar lá em cima da mídia, vai ser um cara muito midiático. E acaba que a seleção americana é isso, né? E ele não tem a medalha, né? E ele não tem a medalha. A seleção americana, muitas vezes, ela prefere quem é mais midiático do que quem realmente joga mais, né? E acho que o Jaylen Brown, com o resultado do Celtics, tendo tudo pra levar tudo nos próximos anos, acho que é muito difícil que o Jaylen Brown não esteja, assim como o Haliburton, pelo fato dele já estar
afim, junto do ambiente da seleção americana há algum tempo, agora mais com essa medalha de ouro. E essa história dele insinuar que tem a ver com o fato da Nike, que é a patrocinadora da seleção dos Estados Unidos, ele é um cara que é crítico da Nike, já fez críticas à Nike e tal, e ele deu uma insinuada que a Nike teve um pouco a ver com a não convocação dele, que eu discordo, porque tem atleta de tudo quanto é material de esportivo, né, na seleção e tudo mais. Curry é Under Armour, né, tem Tatum se bem que o Tatum é Jordan, né, então não conta, né. Mas eu não acho que isso teve influência, mas assim, o Jaylen Brown parece acreditar que teve. Cara, eu acho que parte muito pro campo de especulação, né, cara, não tem nenhum indício que seja isso, apesar de você pode acreditar ou não, mas não tem nenhum indício que seja isso. Parece mais só um jogador querendo arrumar desculpa pra ele não ter sido convocado. Eu acho que... Verdade ou não, ele parece acreditar que teve influência. Sim. Quando a gente pensa essa questão de motivos para desconvocação, a gente lembra logo do Isaiah Thomas, do Dream Team de 92, né? Que o Isaiah Thomas falou que não foi por causa de toda a questão envolvendo o Jordan. Eu acho que tem muito mais chance dessa ser real do que da Nike com o Jaylen Brown, né? Então, só especulação agora. Não, essa o Jordan mais ou menos admitiu, né? Porque... Mas foi mais uma coisa assim... Sou torcedor do Detroit Pistons, adoro o Isaiah Thomas, mas ninguém gostava dele, ninguém gostava do Detroit Pistons, né? E aí, o mesmo técnico do Dream Team sendo técnico dos Pistons do Bad Boys, é uma parada que ele, eu vou convocar o Isaiah Thomas, aí o Jordan e o Pippen vão dizer que não vão jogar. E aí o Magic diz que, se o Jordan não vai, eu também não vou. Aí o Bud não vai. Aí, infelizmente, assim, ossos do ofício. Mas eu acho que o Jaylen Brown tava puto e eu não acho que tem muito a ver essa história, não. O que nos leva pra lista dos jogadores que vão, na minha opinião, brigar por essas outras vagas, né? Como a gente colocou, como você considera o Haliburton e o Jaylen Brown ali com cadeiras cativas, então a gente tem aqui basicamente 3 vagas abertas, né? Considerando-se talvez o Kevin Durant, talvez o Joel Embiid não joguem e tal, tem aquelas questões que a gente já definiu. Eu vou agrupar aqui guardas, alas e pivôs. E aí você vai me dizer qual que você apostaria desse grupo aqui. Guardes, eu tenho o Ja Morant, dos Grizzlies, vai ter 29 anos. Jalen Brunson, dos Knicks, que vai ter 31 anos. Trae Young, dos Hawks, 29 anos em 2028. De'Aaron Fox, do Kings, com 30 anos. Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, com 27. Cade Cunningham, do Detroit Pistons, com 26. E Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, com 31 anos. Né? O Donovan Mitchell é um cara que eu achava que era mais velho. Quando fui bem sincero, foi ver a idade dele, eu achei que ele já tinha uns 29. Mas não, ele tem 27, vai ter 31 em 2028. É absurdamente profundo esse grupo de jogadores aqui. Quem que você apostaria ali pra ser o armador ou também shooting guard na seleção em 2028? Cara, desses aqui eu vejo, entrando muito nessa questão do midiático, né? Que, querendo ou não, é um fator muito importante para os Estados Unidos. Vejo 3 nomes aqui que largam na frente. O Ja Morant, obviamente, porque o Ja Morant, ele tem tudo pra cima das caras da Liga no futuro, por essa questão dele ser quem ele é na questão de pro bem ou pro polêmico. mal? Pra ser um cara polêmico, ser um cara midiático, um cara que dentro da quadra ele dá highlight pra você toda semana, então ele com certeza vai estar lá. O Jalen Brunson, cara, eu acho que o fator New York Knicks é muito forte. O fator New York Knicks é muito forte, é o time mais midiático da NBA junto com o Lakers. Então, acho que ele sai na frente aí. E o Trae Young também, porque é um cara que ele carrega muito esse espírito da seleção americana de Showtime e tal. Eu acho que são esses 3 nomes que largam na frente. Agora, De'Aaron Fox eu não apostaria que ia, eu acho que tem nomes na frente. Tyrese Maxey tá evoluindo agora, começando sua jornada como um verdadeiro All-Star da NBA agora, mas eu também não apostaria que iria. Enfim, e o Donovan Mitchell eu acho que também é um nome pra ficar de olho. O Donovan Mitchell é um nome pra ficar de olho. Se eu não me engano, ele até fez um post no Twitter falando sobre seleção americana ontem, um post polêmico, eu não me lembro agora qual foi o conteúdo, mas eu acho que ele também gostaria de estar junto da seleção americana e não recusaria o convite não. Então eu acho que esses 4 nomes, Trae Young, Jalen Brunson, Ja Morant e Donovan Mitchell, eu acho que largam na frente dos outros pra
assumir esse posto de armadores da seleção. Junto com o Tyrese Haliburton, claro que deve estar lá. Eu acho que o Cade Cunningham, ele tem o teto, né? Tem um mundo que ele consegue se colocar, até porque ele é um cara muito maior que esses outros caras, né? Fisicamente, não, ele traz algo diferente, mas claro que ele vai precisar remar bastante nesses próximos 4 anos. A questão do Donovan Mitchell é que ele é um shooting guard, né? Ele tem uma altura de armador, mas ele é um ala armador, né? E ele é pior do que o Devin Booker e que o Anthony Edwards, né? Os dois são jogadores melhores que ele, né? Então aí num universo que um dos dois de repente se machuca nas vésperas das Olimpíadas, né? Que acontece, né? O Kawhi, por exemplo, agora, né? E eu consigo ver o Donovan Mitchell chegando lá, mas vai precisar desses outros fatores mesmo. E o Ja Morant é uma questão dele colocar a carreira dele de volta, não só pelas polêmicas, né? Mas pelas lesões que ele teve recente. E o Jalen Brunson aqui você precisa confiar que ele vai sobreviver a 4 anos sendo treinado pelo Tom Thibodeau, né? Que não é simples com seus jogadores, ainda mais pra um armador de 1,80m. Então, mas assim, talento por talento, eu acho que é isso mesmo. Alas, não tão talentosa. O grupo não é tão talentoso quanto dos guards. Mas você tem Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder, que vai ter 27 anos. Brandon Miller, do Charlotte Hornets, que vai ter 25 anos. Mikal Bridges, do New York Knicks, que vai ter 31 anos, que jogou o Mundial. Scottie Barnes, do Toronto Raptors, vai ter 27 anos. Paulo Banchero, do Orlando Magic, 25 anos. Eu quase coloquei o Banchero em garantido, porque é um cara que já teve no Mundial e eu ficaria surpreso se ele não estiver nas Olimpíadas. O pai dele é italiano, mas ele defende a seleção dos Estados Unidos. Vou ficar bem claro. Acho que ele nasceu nos Estados Unidos mesmo. E Zion Williamson, que aí é toda uma outra discussão aqui sobre lesão, sobre compensar o potencial, alcançar o potencial. E um aqui que eu coloquei no vídeo e foi aquela mais ousada minha, que eu quero saber o que você acha. Pra mim é mais garantido, tá? Cooper Flag, da Universidade Duke, ala pivô, que nem estreou na Universidade Duke ainda, mas vai ser a primeira escolha geral do draft de 2025. É um cara que foi muito... Ele fez parte do grupo de jogadores que foi treinar com a seleção dos Estados Unidos, né? Tinha ele, Brandon Pozinski, uma galera muito grande jovens da NBA, e o Cooper Flag. E ele foi muito bem, matando bola na cara do Anthony Davis, batendo bola contra o Drew Holiday, marcando o LeBron. É bizarro o Cooper Flag. E assim, ele é um cara que fisicamente vai chegar pronto. Ele já tem um corpo de jogador da NBA, é absurdo fisicamente, completo. Então, mesmo que ele não esteja no ápice dele ainda, porque ele vai ter 21 anos ainda, eu consigo ver ele indo como o Anthony Davis foi em 2012, né? Como aquele jovem pra ganhar experiência. Então, esses são os alas aqui. Então, você acha que o Cooper Flag tem boas chances? Da lista, eu acho que o Cooper Flag talvez mais seja garantido pra mim, junto pra você, cara. Porque o Cooper Flag, dos últimos anos de draft, o Cooper Flag só não deve estar sendo mais hypado que LeBron e Wembanyama, na minha opinião. Acho que dá pra discutir também com o Anthony Davis, que foi bastante hypado ali saindo do college, mas o Cooper Flag só não tá sendo mais hypado que esses caras. Então, ele vai chegar na NBA já com status de estrela. Ele já vai chegar na NBA com status de estrela. E, na minha opinião, por tudo que ele apresenta hoje, por tudo que ele vem mostrando ser como jogador, ele já chega na NBA arrebentando. Então, ele vai estar nessa temporada aí de 2028, na terceira temporada dele na Liga. Vai ser a terceira temporada, se não me engano, indo pra quarta, né? Ou é a terceira indo pra quarta, se não me engano. Se eu não fazer as contas erradas. É isso. E, cara, ele é a cara do jogador que o americano ama. Ele é a cara do jogador que o americano ama. Fala com todas as letras. Fala com todas as letras. É um branco americano que vai chegar na NBA pra assumir esse rosto de cara da liga americana. Novo Larry Bird. Assim, cara, novo Larry Bird, entendeu? Torcedor do Celtics, admitido. Então, assim, é o que o americano ama. Esse cara vai estar na lista, com certeza. Tem nem muito o que falar. Sobre os outros, cara, é uma queda de nível bem grande. A gente pensar em Brandon Miller, que ainda não mostrou nada na liga. Acho que é um prospecto muito bom, mas ainda não mostrou nada na liga. O Mikal Bridges, que é um jogador que já chegou no teto dele, basicamente, não é um All-Star da NBA e tal. É uma queda, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo o Banchero entrando aí, eu vejo o Jaylen Brown, se ele quiser tá aí também.
Jalen Williams, acho que esse moleque vai ser um borderline superstar da liga, tem potencial pra isso, então é bom ficar de olho. Mas como se trata de jogadores muito jovens, sua maioria, é difícil fazer uma previsão agora, né? O Jalen Williams tem 23, o Brandon Miller tem 21, o Scottie Barnes tem 23, o Banqueiro tem 21 também, o Zion, enfim, são jogadores muito novos, então a gente tem que esperar ainda um pouco essa questão da evolução deles, porque é muito variável essa questão desses jogadores. Mas se for pensar por mídia, é Banqueiro, Cooper Flag e projetando uma evolução do Jalen Williams aí, cara. Acho que não deve fugir desse plano, não. É uma queda bem significativa para uma seleção que tinha Kevin Durant, Paul George, LeBron, Kawhi. É uma queda bem grande em termos de a NBA dos alas, né? Sim. Foi a geração de alas que mudou a visão de NBA, da NBA dos pivôs para a NBA dos alas. Hoje é a liga dos alas, né? Agora tá virando dos guards, né, também, né? E dos pivôs também, porque os dois últimos MVPs foram o pivô e Jokic e tem o Banyama, né? Então... eu não sei se eu falei a idade certa do Zion. O Zion vai ter 28 anos nas Olimpíadas, mas o Zion, assim, não tem nem o que discutir aqui do Zion, porque é uma completa interrogação. Pivôs, assim, a gente imagina que o Ben Adebayo e o Anthony Davis vão estar lá, né, então tem menos oportunidades. Eu listei aqui o Evan Mobley, que vai ter 27 anos nas Olimpíadas de 2028, e o Chet Holmgren, que vai ter 26 anos, o Chet Holmgren mais completo. O Evan Mobley, eu até acho que vai ajudá-lo ele abraçar ser um pivô. Claro que vai ser difícil no Cavaliers por conta da presença do Jared Allen, né? Mas enquanto esse arremesso dele não se desenvolve, é difícil ele jogar na posição 4, mas eu acho que são dois caras que podem completar muito bem o garrafão. Eu gosto mais do Chet, mas eu consigo ver o Evan Mobley chegando lá também. Eu também acho que o Chet tem mais chance de estar lá. O Evan Mobley é uma questão muito complicada, essa evolução ofensiva dele, que a gente já espera há algum tempo. O Mobley, enfim, ele tem demonstrado algumas boas novas armas ofensivas. Essa temporada ele já teve jogo importante de playoff que ele liberou os 30 pontos, assumiu a equipe no ataque, mas ainda falta esse arremesso, ainda é um arremesso bem constante, e ainda mais ele atuando como um power forward, né, no Cavs, eu acho que pode prejudicar essa evolução dele como pivô mesmo, né. Então acho que por essa questão do imaginário, claro, o Chet tá como um pivô mais consolidado no Thunder, acho que ajuda mais também essa questão dele ser preterido na frente do Evan Mobley. Concordo. Então, basicamente, é essa a seleção dos Estados Unidos. Eu quero falar sobre possíveis ameaças aos Estados Unidos, e eu acho que a gente tem que começar pela França. Teve um ponto que me chamou a atenção depois do jogo contra os Estados Unidos, que eu notei na hora, e acabou que eu não vi muita gente comentando. Eu escutei o Doc Rivers no podcast do Bill Simmons fazendo o mesmo ponto, e eu concordo plenamente. O Wembanyama chorando depois do jogo. E assim, ninguém esperava que a França fosse vencer os Estados Unidos, mas o fato do Wembanyama estar chorando mostra que na cabeça dele, ele achava que ele poderia ter vencido, que a França poderia ter vencido os Estados Unidos, e acho que diz muito sobre o que é o Wembanyama como prospecto. Ele não arremessou bem de 3 nas Olimpíadas, mas o resto todo ele foi muito bem, né? Ele foi o principal jogador da França, e a França foi melhorando conforme o técnico foi percebendo que era o time do Wembanyama, você tinha que tirar o Gobert do caminho dele, e foi o que o Gobert foi pro banco, ficou uma parte do tempo no banco, cortou os minutos drasticamente, e o Wembanyama fazendo tudo, e fez um jogo ali disputadíssimo contra os Estados Unidos, graças ao Wembanyama, né? E venceu, chegou até lá muito por conta do Wembanyama fazendo tudo. Ele é um jogador incrível, a gente já viu o que ele fez na NBA como calouro. Assim, cada vez parece que ele joga, o potencial dele parece que a gente tem que aumentar um pouco, porque é muito bizarro o que o Wembanyama faz, e esse desempenho dele, ele vai ter 24 anos nas Olimpíadas de 2028, né? Então, é um absurdo pensar que ele pode ter vencido o MVP da NBA até a próxima Olimpíada. Não é um absurdo pensar, né? E se você chegar pra mim e falar se você acha um absurdo ele vencer o MVP com o Spurs na atual situação, não vai vencer, mas se você chegar pra mim e falar assim, é um absurdo você pensar que o Wembanyama pode apresentar o maior nível de jogo da NBA
já nessa temporada, durante a temporada regular, eu vou te falar de verdade que eu não acho isso. Não, claro que concordo plenamente. Vencer o MVP, não vai vencer um MVP com um time que vence 38 jogos, né? Mas é isso, cara, é muito bizarro. E o que eu projeto pra Wembanyama esse ano, com a minutagem de um jogador titular normal da NBA, porque é bizarro até pensar nisso, porque ele teve minutagem reduzida esse ano, né? Ele fez o que fez com minutagem reduzida esse ano. Pensando numa evolução combinada aos minutos regulares de um titular da NBA, não é, assim, eu não vejo problema nenhum em pensar que o Wembanyama vem pra temporada de, sei lá, 30, 13, 5, 4. Sim. Você seria 30 pontos. 30 pontos, uns 12, 13 rebotes, umas 4, 5 assistências e uns 3, 4 tocos. Sim. Ele jogando 36 minutos por jogo? Não acho absurdo. Cara, é bizarro esse moleque. E isso sendo defensor do ano ainda, né? Que, cara, depois dessa Olimpíada, o defensor do ano do Rudy Gobert envelheceu como leite fora da geladeira no verão do Rio, né? Que eu até tuitei isso. O Gobert, eu acho que vai ser o All-Star, uma das figuras, assim, da liga com mais asteriscos quando ele terminar a carreira. É muito asterisco, cara. É muito. Ele tem 4 defensor do ano e ninguém respeita ele. E é um negócio muito bizarro porque os jogadores não respeitam ele, né? É muito bizarro. Mas enfim, você vai ter essa geração liderada pelo Wembanyama, mas não é só o Wembanyama. Você tem o Bilal Coulibaly, que vai ter 24 anos na próxima Olimpíada, muito novo ainda, e jogou bem nessas Olimpíadas, ala do Washington Wizards, foi escolha alta no penúltimo draft. Você tem as 2 primeiras escolhas desse draft que não estiveram, não foram nem convocadas ali daquele training camp que depois é cortado. Não, o Hisashi acho que tava. Enfim, agora eu não tenho certeza, mas enfim, eu devia ter pesquisado isso antes. Mas você tem Zaccharie Hisashi, primeira escolha geral, tá no Atlanta Hawks. Alex Sarr, segunda escolha geral, tá no Washington Wizards. Simplesmente as 2 primeiras escolhas gerais do draft que nem estrearam ainda pela seleção principal. E aí você tem Ousmane Dieng, ala do Oklahoma City Thunder, foi escolha alta também de draft uns 2, 3 drafts atrás. Tidjane Salon, escolha top 10 nesse último draft pelo Charlotte Hornets. Pacome Dadie, que é outro cara muito jovem, que foi selecionado na primeira rodada pelo New York Knicks. Tem o Frank Ntilikina, que é um pouco mais velho, vai ter 29 anos, passou pela NBA, tá no Partizan atualmente, né, o time do Bruno Caboclo. Você tem o Yabusele, ala do Real Madrid, que vai ter 32 anos, que foi muito bem nas Olimpíadas. Ficaria surpreso se ele não voltar pra NBA esse ano. Foi draftado pelo Boston Celtics na primeira rodada em 2016. E tem o Nolan Traoré, que é um cara que ele tem tudo pra ser a segunda escolha geral do próximo draft. Que, assim, ele seria fácil a primeira escolha geral nesse último draft. Ele é um armador incrível, super técnico, um atleticismo absurdo. A gente falou sobre ele num podcast logo após o draft, mas ele não vai ser a primeira escolha geral porque tem o Cooper Flagg, que é absurdo, né? Não é um alien na primeira escolha geral. Mas o Nolan Traoré tem um potencial gigantesco. Então, não só para as Olimpíadas de 2028, mas para os próximos ciclos olímpicos, talvez seja a seleção que, considerando que o Wembanyama tem tudo para ser o melhor jogador da próxima geração, pode ser a seleção que tem o menor gap de talento em relação aos Estados Unidos que a gente já viu. Eu acho que é esse tipo de potencial que a seleção francesa tem nesses próximos ciclos. Bizarro a seleção francesa, a quantidade de talento. Porque, além dos jogadores que a gente sabe que vai dar bom aqui, tipo, o Traoré, a gente vê ele como sendo um futuro astro da liga, o Wembanyama a gente nem se fala. Do Bilal Coulibaly, muita expectativa nesse moleque, ele é muito bom mesmo. 2 escolhas top 2 desse último draft que foram como o Hisashi e o Alex Sarr. Além desses, tem outros caras que a gente olha e que a gente espera ainda que possa dar uma evolução legal, né, cara? Tipo, o Ousmane Dieng no OKC, ele foi draftado pensando justamente nessa evolução que ele pode ter depois, assim. Hoje a gente olha pro Ousmane Dieng como um patinho feio, mas ele foi draftado justamente assim. É um cara pensando na evolução futura, é um cara que tem bastante altura, um cara que sabe carregar a bola. É que ele não tem tanto espaço em OKC, de repente em outro time ele já teria até um status maior, né? É um jogador que você drafta pensando exatamente no futuro, cara. Então, assim, fora os jogadores desse ano, né, cara? Eu não sei quantos anos que tem o Cordinier, você sabe? Não, mas eu da posso seleção pesquisar. francesa. O Cordinier foi um cara que foi super bem. Acho que teve até gente que votou pra ele como MVP do torneio, assim, naquelas votações não oficiais. Teve gente que falou que o Cordinier foi um dos melhores jogadores da Olimpíada. Ele foi muito bem.
Ntilikina e o Yabusele. Então, até o elenco de apoio, que é fora dessa visão de futuras estrelas que a gente tem da seleção francesa, até o elenco de apoio é muito bom, cara. Então, não vai ter alguns jogadores importantes, como o Batum não vai estar. O Gobert, eu acho que depois dessa experiência também não vai voltar para a seleção francesa. Mas o talento é muito grande, cara. Então, assim, se tem uma seleção que pode dificultar a vida dos Estados Unidos no próximo ciclo, é a seleção francesa. E não só no masculino, como no feminino também, né? Porque o feminino enfrentou os Estados Unidos nessa final do basquete feminino nas Olimpíadas agora de Paris e perdeu por um ponto. Então, assim, é um time, uma seleção que tá fazendo um trabalho de base muito bom, tá conseguindo revelar bons talentos e vem forte para ser esse time que pode dificultar a vida dos Estados Unidos. Eu, nessa Olimpíada, já tinha falado, quando começou as Olimpíadas, fizeram uma brincadeira no Twitter, né? Quem que você acha que são os top 5 elencos das Olimpíadas? Eu falei que a França era a terceira, se não me engano. E muita gente falou, não, França, não sei o quê, França tem mania, não sei o quê. Aí, final, e levou os Estados Unidos até uma certa dificuldade. Ganhou da Alemanha, que muita gente considerava top 3, junto com a Sérvia ali, até por ser atual campeão mundial. Então, tem que respeitar a França, cara. E, claro que a gente espera que o Wembanyama seja o melhor jogador da próxima geração. E é aquilo, quando você tem o melhor jogador em quadra, suas chances dobram, né? Então, não tem como tirar essa seleção da França aí desse posto de coadjuvante no próximo ciclo. Foi incrível, assim, no jogo contra os Estados Unidos, ele, tipo, olhando na cara do Kevin Durant, do LeBron, do Embiid, todo mundo, e sem uma grama de medo no corpo dele, né? Como se fosse uma passagem de bastão, cara. Sim. O jogo foi uma passagem de bastão. Ele, pô, com 20 anos ali, ele tava naquela quadra achando que ele ia vencer sozinho, né? Os Estados Unidos, né, cara? Ele é muito bizarro, mas o Cordinier tem 27 anos, então, cara, que vai estar no próximo ciclo. E você falou da seleção feminina, não sei se você viu um vídeo que tava rolando da Dominique Malonga, que é uma francesa de 18 anos, 1,97m. Ela tava destruindo num torneio lá da França mesmo, e ela é pique Wembanyama, assim, mais alta que todo mundo, batendo bola, acertando de 3, armando o jogo, é um negócio bizarro. Ela, imagino que muito em breve a gente vai ver ela na WNBA. Pensando em outras seleções, a Sérvia, o Jokic é outro cara que a gente imagina que o jogo dele vai envelhecer bem. Ele vai ter 33 anos, então não tem por que imaginar que ele não vai estar jogando em alto nível. E você vai ter o Nikola Topic, que tá machucado nesse momento, né? Foi escolha de primeira rodada do Oklahoma City Thunder, vai ter 23 anos, é um cara com muito potencial. E o seu jogador, Nikola Jovic, né? Do Miami Heat, 25 anos. Ele é outro cara que é um cara de potencial, né? Eu acho que é um cara que ainda não é o produto final, mas ele pode ser um jogador que, com o tempo ali, o Bogdanovic é um cara que vai envelhecendo e ele vai crescendo e meio que fique ali mantém o nível da seleção da Sérvia. Não acho que é um absurdo pensar isso. Cara, a Sérvia, da mesma forma que eu falei do Wembanyama na seleção da França, a gente pode pensar na Sérvia com a questão do Jokic, né, cara? Porque o Jokic é um cara que a gente sabe que o prazo de validade dele na NBA não é tão grande, justamente por essa questão que ele sempre demonstra, né, ser um cara muito relaxado com a questão da NBA, que pra ele é um dia normal de trabalho, você tá jogando uma final de conferência, sabe? Só que até pela reação dele com o bronze na Sérvia, você vê que quando ele vai pra Sérvia, cara, eu tenho certeza, a gente brinca com esse negócio que o Jokic não gosta tanto de basquete, mas eu tenho certeza que se o Jokic ganhasse dos Estados Unidos, seria o dia mais feliz da vida dele. Seria. Ele, sei lá, ele tava com um bronze, imagina se ele tivesse um ouro, né? Eu acho que o Jokic, ele vira chave quando ele vai pra Sérvia. Então, ele com certeza tá pensando nessas Olimpíadas e ele vai chegar lá no alto nível. Então, eu vejo o Jokic com 33 anos sendo melhor que todos os jogadores da seleção americana em 2028. Então, já passa, você já tem uma vantagem sobre isso. Só que a questão é que a seleção sérvia tem alguns jogadores que são importantes nesse ciclo, que já vão estar mais velhos, né, em 2028. Então, o Bogdanovic mesmo, o Bogdanovic, se eu não me engano, já tá com 31 anos. 31. O Bogdanovic tá com 31 anos. Os jogadores da Europa, que são muito bons. Esse time da Sérvia, até brinquei no Twitter, pode trazer metade desse time da Sérvia pro Miami Heat. Vai compor o elenco. Aquele Abramovic, muito bom arremessando pra 3.
Juric também, acho que era um dos jogadores lá da Sérvia também, com idade mais avançada, então é difícil pensar que eles vão manter o mesmo elenco, mas o Topic, eu vejo ele chegando na liga agora com alguns bons asteriscos, principalmente na questão de saúde e tal. O Topic, ele tá vindo de uma lesão. E o Jovic tem tudo pra evoluir pra ser um jogador titular, de nível titular da NBA, né? Então é uma seleção que vai ter um dos melhores do mundo e tem um bom elenco de apoio. Pode causar sufoco pra qualquer uma, mas não chega com a mesma força da Francisco. Assim, o Jokic esteve muito, muito perto de conseguir um dos maiores feitos da história do basquete. Eu não acho que é exagero dizer isso, porque foi até a mesma entrevista do Doc Rivers, ele falou que foi o melhor jogo de basquete nas Olimpíadas que ele viu em todos os tempos, e eu sinceramente não lembro de nenhum outro melhor. E cara, se o Dobric acerta aquela bola de 3 com 1 minuto e pouco pro fim da partida, que a Sérvia abriria 7 pontos, a Sérvia provavelmente teria eliminado os Estados Unidos, e o Jokic, cara, seria aquela coisa do Thanos no final do Infinity War, né? Ele sentando ali descansando, né? Porque foi incrível, quase que ele conseguiu um feito gigantesco. Vamos ver se eles vão ter outra oportunidade em 2028. Eslovênia, Luka Doncic Futebol Clube. Aqui seria... Cara, você sabe, só voltando à Serra, você sabe que a bola de 3 acho que foi o Abramovich. Eu não lembro quem que era. A bola de 3 ali no final do jogo da Serra tá na minha cabeça até hoje, cara. Mas foi o Dobric. Cara, foi o Dobric. Tipo, cara, inacreditável. E completamente livre. Essa bola, cara. Faltam 4 minutos dos caras. Sim, foi. Na hora que o cara arremessou, foi o passe do Fred primeiro. Sim, Entendeu? É bizarro. É o Calderano vencendo por 10-4 o primeiro set da... É o Brasil vencendo o Comitê Olímpico Russo de 20-12. Impressionante, cara. Inacreditável. Aqui, pô, tem como voltar Iugoslávia por uma Olimpíada, né? Porque aí você teria Jokic e Doncic jogando junto, né? Eslovênia que teve comecinho ali, Dragic e Doncic, agora é Luka Doncic Futebol Clube, né? Então não tem muita possibilidade. Aliás, um fato interessante, 4 países venceram medalha de ouro no basquete masculino. 2 não existem mais, que é a União Soviética e a Iugoslávia. O outro Estados Unidos e o outro a Argentina, que aquela geração de ouro do Ginóbili e tal. Mas seria interessante. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, né? Como seria a seleção caso existisse a Iugoslávia ainda, né? Porque pega o pessoal da Croácia, pega o Doncic, pega o Jokic e tal. Então tem bastante talento. E a Alemanha aqui que eu coloquei pra encerrar, né? O Dennis Schroeder vai ter 34 anos, um pouco mais velho, verdade. Ele é muito importante pra essa seleção. Você tem os irmãos Wagner, né? O Franz Wagner e o Mo Wagner ali no auge da carreira deles, imagino. E tem 2 caras que poderiam estar na nossa seleção, né? Infelizmente, o Tristan da Silva e o Oscar da Silva, né? Que o Oscar da Silva que esteve nas Olimpíadas agora. O Tristan da Silva foi draftado na primeira rodada pelo Orlando Magic, inclusive. Vamos ver se ele... a gente consegue tirar ele da seleção da Alemanha, mas acho que é uma seleção que deve continuar muito forte, tem uma base muito forte, tem um basquete doméstico muito forte, mas é isso, botando o ponto final em discussão sobre as Olimpíadas, essa é a projeção para 2028. Daniel, muito obrigado pela sua participação, siga ele lá no Twitter, no @ritão1000grau, 1000 por extenso, ML, _grau. Brigadão mesmo e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Ritão 1000 grau que vai virar Ritão em breve, eu tô prometendo isso, mas eu tava esperando acabar as Olimpíadas. Ninguém roube arroba, hein? Ninguém vai lá e cria arroba, são proibidos. Por favor, não façam isso. Aí depois vai roubar e vai vir na minha DM, ó, R$1.000 no Pix. R$1.000 no Pix, não façam isso. Mas eu tava esperando as Olimpíadas acabarem pra trocar o arroba, porque senão ia ser um verificado e ia acabar com o engajamento, então esperar. Mas agora eu vou trocar, porque eu acho que Ritão 1000 grau fica mais... Ritão 1000 grau fica... como é que fala? Não condiz com o chique, que é o perfil Ritão. Você agora é um jornalista sério, né? Agora eu sou um jornalista sério, tem que botar a imagem de jornalista sério. Então sigam lá. Obrigado mais uma vez por estar dando a chance de participar aqui do podcast, irmão, sempre muito bom. No último eu ia participar, mas eu acabei perdendo a hora e não vim participar, mas hoje eu vim participar. E também, se quiser outros convites, tô sempre aqui disponível. Tamo junto, irmão. Obrigado a todo mundo que assistiu.
Um beijo e é nóis. E quem tá assistindo no YouTube tá vendo que o Daniel é muito parecido com o Gold Enzo Baratio, né? Porque... Pô, muito. É impressionante. Eu botei a foto, achei que o pessoal... talvez o pessoal não esteja tão acostumado com... Você não usa sua foto no Twitter, né, cara? Mas você parece bastante. 2 GOATs do jornalismo, o Enzo Baratio, que... Cara, o conteúdo dele é espetacular, né, cara? É um dos que a gente tem que valorizar mesmo, né? Que não é... Pô, ele é gênio. Cara, aqueles vídeos de... o cara bota a camiseta na cabeça e fica imitando... Fingindo que é mulher e tal, assim, esse tipo de conteúdo, cara, dá vontade de, pular da ponte Rio-Niterói cada vez que passa. É um abraço virtual, né? É um abraço virtual, ele tá te abraçando com o conteúdo. Nossa, mas o Enzo Baratio é incrível e a criatividade dele na edição também é um negócio... Ele tava no último jogo do Palmeiras e Flamengo pela Prime Video, você viu? Eu vi ele no jogo, atrás do gol, aí eu cantei a bola no Twitter, falei, ele vai estar fazendo um vídeo no estilo Regis Rezin. E não deu outra, ele fez exatamente o vídeo lá do gol do Pedro. Não, porque fulano tocou, recebeu, Pedro chutou, fez o gol, o Gold Regis Rezin. Inacreditável, cara, ele é muito bom. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta no horário tradicional, na madrugada de segunda pra terça-feira, sendo postado. Não deixem de escutar. Até lá. Tchau.